Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local, num lugar assim, gente, que o que a gente tem de relato aqui é assustador, né? Porque é um inscrito nosso que passou para nós. Ele disse que depois do que aconteceu com ele aqui, ele começou a procurar sobre as coisas sobrenaturais na internet. Ele acabou encontrando o meu vídeo e começou a me seguir. E ele conseguiu entrar em contato com a gente, né? E ele passou para nós, claro que quando ele passou para nós, a casa estava melhor, né? Mas ele falou assim, que ao entrar nessa casa, o que ele viu aqui, ele saiu correndo. Ele pulou pela janela. O que ele viu aqui, só o irmão dele estava do lado de fora, eles, por curiosidade, vieram olhar, né? Porque mora aqui próximo. Aí eles vieram olhar aqui por curiosidade, porque por causa do relato que ele sabia, né? E o povo falava isso, ele nunca acreditou. E diz ele que o irmão dele ficou olhando lá em volta da casa, ele foi entrando, e quando ele chegou aqui, o que ele viu, o susto que ele levou, diz ele que nem correu pela porta, ele só pulou pela janela, né? Porque estão tudo quebrado aqui, as janelas. E ele pulou e saiu correndo. E ele relatou para nós que ficou sabendo de todo, né, de tudo que aconteceu aqui. Aqui morava uma família, e essa família tinha 3 filhos. E um dos filhos, né, era 2 homens e uma moça. E um dos filhos, eles eram padrinhos, né, de batismo dele. E quando o pai e a mãe faleceu num acidente, a avó não podia ficar porque a avó era doente. Como eles eram padrinhos, eles conseguiram ficar com a criança, né? Eles ficaram com ele e ele tinha 10 anos quando isso aconteceu. Inclusive ele estava na escola quando aconteceu o acidente, né? E ele ficou aqui com a família e tratava o pai, a mãe, tudo certinho. Pai, mãe, costumou chamar de pai e mãe, porque eles que cuidavam, eles, né? E foram crescendo. E a moça, né, que quando ele veio morar aqui, ela tinha 14 anos. E ela ajudou a cuidar dele. Então ela tinha o maior carinho por ele. Porque ela também ajudou a cuidar. Só que o que ela sentia por ele não era um amor de irmão. Ela amava ele de uma maneira diferente, né? Vou chegar lá para vocês entenderem. E cresceu assim. Então ela começou a sentir ciúmes dele quando ele tinha os seus 16 anos, que ele começou a arrumar uma namoradinha aqui, outra ali. E ela ia lá e colocava gosto ruim pra namorada. Sempre ela fazia alguma coisa para se separar. E era estranho, né? Ele tinha 16 anos e ela estava com 20 anos já, mas ela falava assim que queria proteger ele, não queria que essas meninas se aproximassem dele. E ele cresceu, já estava aí com seus 22 anos, e ela continuava colocando gosto ruim. É como se ela fosse mãe dele. Ela colocava gosto ruim em tudo quanto é namorada que chegava perto dele. E ela tinha assim uma aproximação que o povo ficava meio assim, porque ela protegia tanto ele, sempre agarrada com ele um dia, ou se ele fosse numa festa, se ele fosse num baile, estava lá agarrada com ele. Não deixava as moças se aproximar, até que um dia uma moça se aproximou, tá ali conversando junto, e ele gostou da moça e falou para ela, eu tô gostando daquela moça, eu quero... Ah, não, ela não presta, ela não adianta. Ele falou, mas eu vou descobrir direito o que é isso aí. Se ela realmente é uma moça de família. Diz que ele investigou, é uma moça de família, e ele falou assim, eu amo ela, eu quero casar com ela. E ela vai ser minha esposa. Ele pensou assim, mas não falou para a irmã, porque a irmã já era aquele ciúme danado, né? Aí ele pegou e começou a conversar com a menina, assim, encontrar primeiro escondido, e depois foi na casa dos pais, e depois falou para ela, eu tô namorando ela. Nossa, ela se revoltou, falou que ele não era para ele falar mais com ela, porque ele mentiu para ela. Ele falou, não menti, eu só não contei, tô te contando agora. Primeiro eu tinha que ter certeza, né? Eu não ia falar para você que eu tava namorando ela sem ter certeza. Mas eu tô indo na casa do pai dela, e a gente tá junto. E ali eles foram se envolvendo, ela não teve como impedir, né? Os pais falaram, deixa, é uma boa moça, para de ficar... se intrometendo na vida dele, disse que falou um monte de coisa para ela, ela ficou sentida, e ele se casou com ela, e eles moravam juntos, né? O pai aumentou a casa, e
Olha, vamos morar junto até um tempo, né? Porque eles trabalhavam na roça. Vamos morar junto até um tempo, vamos construir uma casinha para vocês aqui no terreno, porque o sítio era deles, para vocês morar. Mas por enquanto, vocês vão morar junto com a gente, né? Vamos tratar, falou para ela, vou tratar você como filha, e pode casar e vir morar junto. E inclusive, a irmã concordou, falou, não, nós vem para cá, vamos morar todo mundo junto. Eu não gostava dela, mas agora eu tô vendo que ela é uma boa moça, e disse, começou a se aproximar bastante dela, né? E elas ficaram assim muito juntas. Tudo a cunhada contava para ela. Tudo contava para ela. Nossa, elas eram grudadas, né? Só que toda aquela amizade, aquele carinho que ela demonstrava para a cunhada, não era realmente o que ela estava sentindo. Ela estava ali armando alguma coisa para ela. A gente não sabe o que, mas ela estava ali, entendeu? Assim, o que ela estava armando, o que ela estava pensando em fazer e por que ela se aproximava tanto dela. Ficaram grandes amigas mesmo. A cunhada começou até a contar coisas íntimas dela com o irmão, para ela, porque ela era irmã, né? Então não tinha problema. E ela se revoltava muito com isso, muito com isso. E diz que um dia eles estavam tomando o café da tarde e a cunhada tinha saído para buscar um vestido que ela tinha mandado fazer na costureira, e disse que foi buscar esse vestido e eles estavam tomando café junto e ela se aproximou do irmão e falou que o que ela sentia por ele era muito mais forte do que ele imaginava. Ele falou, não estou entendendo. Aí ela falou, é muito mais forte. E disse que foi se aproximando dele, assim, foi encostando nele, querendo beijar ele, ele afastou, falou, não, você é minha irmã. Para com isso, sou um homem casado, e não aceitou. E ela se revoltou, mas se revoltou de uma maneira, porque ela falou, eu cuidei dele, ele é meu. Então eu não aceito, né, o que ele está fazendo, que ele se casou com outra mulher, e o que está fazendo, o que eles estão vivendo junto aí, está me fazendo mal. E aí ela resolveu colocar o plano dela, não sei se era esse o plano, o porquê que ela se aproximou tanto, né, para fazer isso. E ela escolheu um dia que estava todo mundo na roça, inclusive ela estava na roça, e a cunhada estava em casa. Eles deixaram a cunhada cuidando da casa, né, fazendo as coisas, e foram todo mundo para a roça. Ela foi levar o almoço e lá mesmo ficou, e ela passou por detrás como se ela estava lá trabalhando, cada um na sua rua de café, cada um trabalhando na sua rua de café, porque era assim, eles estavam rastelando, né? E ela atravessou pelo fundo, quietinha, atravessou, veio até aqui na casa, chegou aqui, ela estava dormindo, estava deitada na cama, tinha feito o serviço, né? Eu acho que encostou na cama e dormiu. E ela, sem dó nem piedade, ela pegou uma foice e, infelizmente, como vocês sabem que eu não posso falar, né? Separou, né? E deixou aqui e correu pelos fundos, voltou a trabalhar. Quando estava vindo da roça, ela deixou aqui, todo mundo veio assim na frente. Quando chegou aqui, que se deparou com isso, estava a cabeça para um lado, né? Para não dar detalhes, vocês já estão entendendo. E aí, eles gritando, ela entrou gritando, e ela deu um grito na hora que viu, e chorou, e caiu pro chão, e falava que estava com medo de ficar na casa, e eles não sabiam o que havia acontecido. Não sabia. E o próprio irmão, depois que fizeram já o velório, né, que ela foi sepultada e tudo, o irmão ficou com uma pulga na cabeça por causa de uma vez que ela tentou beijar ele, e ele não aceitou. E pela aproximação e pela atitude dela que ela tinha, depois disso ele começou a prestar atenção na atitude dela e começou a ficar preocupado com aquilo. Viu que ela estava tipo assim, uma pessoa doente por ele. Só que ele não comentou com a família. Aí ele resolveu ir na delegacia e contar sobre isso. Ele falou assim, mas ela não estava na roça com você? Estava, mas ali da roça, cada um trabalhando lá na sua rua, se você quiser sair, às vezes a pessoa saía para fazer uma necessidade, uma coisa assim, ninguém vai saber. Mas não é que eu estou dizendo que foi ela, mas é muito estranho o que aconteceu. Claro que a polícia estava desconfiada de tudo, menos da irmã, que estava junto na roça. E eles começaram a investigar ela. Começou a investigar ela e saber direitinho o que aconteceu. E aí, com as investigações e tudo, ela parece que estava meio doente da cabeça, levaram ela para pegar o depoimento dela, os detalhes de que ela estava na roça. E ela começou a contar que estava lá, estava trabalhando, mas a gente ficou sabendo, não falou que foi o irmão dela, para não ter problema, que você era apaixonada pelo seu irmão. Você não trazia ele, assim, tinha ciúmes de todas as mulheres. E essa, que se casou com ele, parece que você era muito próxima dela,
E como que você se aproximou dela? Isso que foi perguntando certinho. E ela começou a entrar em contradição nas coisas que ela respondia. Porque a polícia sabe fazer as perguntas certas, né, gente? Eles perguntam para descobrir. Como ela era uma menina da roça, ela não tinha noção do que ela tinha que responder, ela não tinha entendimento, né? Ela não sabia lidar com a polícia. Então ela começou a entrar em contradição e eles chegou nela e apertou ela e falou que uma pessoa viu que ela veio aqui. Só para ela entender, falou assim, viu quando você entrou na casa e a gente tem testemunha, aí ela não teve como, mas eles não tinham, era só para pressionar ela. E ela disse que sim, ela saiu escondida e ela contou todos os detalhes, falou, ele é meu, fui eu que cuidei, aí começou a falar isso. Eu nunca aceitei, não aceito, né, e vocês fazem de mim o que vocês quiserem. Eu para casa nem volto mais, que se eu entrar na minha casa, nem sei o que meu pai vai fazer comigo, a minha mãe. Então, eles já deixaram ela presa porque ela confessou e ao chegar aqui os pais nunca desconfiaram que ela era apaixonada por ele. E ele falou que uma vez, depois que ele estava casado, eles estavam tomando café da tarde, estavam só os dois, a cunhada tinha saído, o pai e a mãe não estavam, né? Os outros estavam na roça, todo mundo. E ela se aproximou dele e ele, daquele dia em diante ele começou a prestar atenção. Ele viu que tudo que ela fez atrás, falando que as moças não prestavam para ele, e também ela, que ele enfrentou e trouxe ela, casou com ela e trouxe ela para dentro de casa, ele pensou, tá errado, elas têm uma amizade muito, né, muito chegada uma na outra, e se ela gosta de mim, ela não deve gostar da minha esposa. Ele começou a ficar meio preocupado. Por isso que isso deu a dúvida dele, e ele resolveu ir na delegacia, senão nunca ia descobrir quem era, gente. Nunca. Porque ela fazia assim, se aproximava e se gostava demais dela, chorou aqui, gritou, pediu que descobrisse quem fez isso, e foi ela. E esse rapaz que chamou a gente aqui, é só um inscrito do canal, tá? Não é parente, mas ele disse assim, Rose, quando eu entrei, bem no canto do quarto, que seria esse local aqui, bem no canto do quarto, eu vi uma mulher e ela não tinha a cabeça. Naquele momento o desespero tomou conta de mim, porque eu nunca tinha visto na minha vida e foi muito rápido. Apareceu aquele vulto e sumiu. E eu não conseguia entender se era imaginação da minha cabeça, porque eu sabia do que tinha acontecido. Então eu pulei a janela, né? Rapidamente, gritei, meu irmão falou, eu não entro mais, nunca mais, não quero nem saber. Aqui eu não entro mais. Aí eles foram embora. E ele sabia do relato, sabia do que tinha acontecido. Então por isso que ele disse que acha que imaginou. Mas como outras pessoas falam que o local é assombrado, então nós vamos passar aqui o K2 e se der presença, vamos fazer o Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e eu vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e temos também o canal Rose Aventura FC. Muita gente tem perguntado se é meu. É meu também, gente. Onde eu reposto os vídeos lá, onde tem pessoas que falam assim, mas já assisti esse vídeo, não tô entendendo. A Rose tá repetindo o vídeo, gente. O meu canal aqui, oficial, Rose Aventura, não tem vídeo, eu não ponho vídeo, não coloco vídeo aqui repostado. Meus vídeos aqui são tudo vídeos novos, todos os dias, 18h45, tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Mas nos outros canais a gente reposta, muita gente, não é pouca gente, que são novos, entram lá, não conhecia meu canal, então isso é para ajudar esse canal e também os outros canais e nossos vídeos chegarem mais longe. Como tem ajudado muita gente, a gente fica feliz, né, dos comentários de pessoas novas dizendo, me ajudou muito, muito mesmo. Já tenho um outro pensamento na minha cabeça. Hoje eu sou uma pessoa devota a Deus, primeiramente, porque Ele é o único, né, digno de toda a honra e toda a glória. Então a gente vai passar o K2. E também quero agradecer a todos vocês que nos ajudam aqui no canal, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus prospere a vida de vocês, com muita luz na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Se tiver presença de espírito, hoje tá bem ruim, porque assim nós estamos de frente com o sol, né, amor? E o sol tá entrando aqui dentro, então dá reflexo. Então é ruim para gravar, mas vamos fazer nosso trabalho, né? O importante não é a imagem, mas sim nosso trabalho. Ó, cheguei ali. Deu sinal, ó. Viu, gente? Tem presença. E nós vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar. Iniciamos?
Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Zilu? É isso? É esse seu nome? Isso. É isso mesmo. Zilu, nós estamos aqui, como eu disse, para ajudar. E eu gostaria muito de saber se você é o espírito da mulher que faleceu aqui nesse quarto, que a própria cunhada provocou o desencarne. Eu. Eu. Então é você mesma. Você. Qual o motivo de você aparecer aqui? Você aparece aqui. Pode confirmar para mim se é você que aparece aqui? Parece. Apareci. E qual o motivo? O motivo. Desculpa, gente. Grávida? Eu entendi certo? Grávida? Sim. Sim, grávida. É grávida que ela falou. Então você estava grávida. Seu marido sabia? As pessoas sabiam que você estava grávida? Não. Não. Não sabia. E você lembra de quantos meses você estava grávida? Dois. 2? Ué, mas ninguém falou nada disso pra nós. Ninguém sabia que você estava grávida? Seu marido? Seu marido sabia que você estava grávida? Não. Não. Não? Ué. Deixa eu entender aqui. Mas você ia contar pra ele? Sim. Sim. Ah, você ia contar. Talvez até por isso que você estava dormindo, né? Na hora. E a sua cunhada sabia que você estava grávida? Sim. Sim. A cunhada dela sabia. Então, seja por isso, então, que ela veio a provocar isso, o desencarne, que você estava grávida dele. Nossa, ó, ela sabia? Ela não. Nossa, eu fiquei agora. Desculpa, gente, mas assim, ó, ela saber que estava grávida e ela armar tudo isso é complicado, hein? Que coração. E a gente não entende também que amor é esse, né? Um amor que. Olha. Desculpa, gente, mas é que eu fiquei meia. Então o marido não sabia. Você ainda ia contar pra ele.
E você não havia contado por que ainda? Que você não havia contado? Tinha acabado de descobrir que estava grávida? Isso. Isso. Entendi. E você queria muito falar pro seu marido? Será que é por isso que você aparece aqui? Você queria falar pro seu marido que você está grávida? Sim. Sim. Infelizmente, né? Como tem muitos anos, não sei se você lembra o ano que você desencarnou? Não. Ela não lembra. Tadinha. Acho que foi um choque muito grande, né? E o importante aqui, entendeu? É você aceitar a nossa ajuda como você aceitou, porque você viu que ficar aqui é sofrer, né? Isso. Isso. Você nunca desconfiou que a sua cunhada era apaixonada pelo seu marido? Não. Não. Por isso você não tinha malícia, né? Se ela podia fazer alguma coisa com você. Porque você nunca imaginou isso. Ela era boa pra você? Entendi. Então, se ela era boa pra você e você não conseguia nem desconfiar, ela fez muito bem feito. Mas ela não fez bem feito de provocar seu desencarne. Porque foi descoberto que foi ela que fez isso, né? Sem dó nem piedade, ela ficou presa. A gente não sabe depois o que aconteceu, né? Porque nem a família ficou aqui. A família não quis ficar aqui. O seu marido era muito apaixonado por você, então sofreu bastante. Foi ele que foi lá denunciar porque ele desconfiou que foi ela. Não tinha certeza, mas pediu para a polícia investigar. E a polícia foi muito sábia mesmo. Conseguiu arrancar dela e ela confessou. A família ficou com vergonha até dos vizinhos, né? Então foram embora, eles não tinham culpa, mas ficaram, né? Antigamente as pessoas tinham mais isso, né? Tinha vergonha das coisas, né? Então acabava, e né, eles fizeram, foram embora daqui, venderam e foram embora daqui. E por tudo isso que ela fez com você, você consegue perdoar ela? Você é um espírito bom, perdoa ela. E também pedir perdão, né? Amém. Isso, meu irmão, para Deus. Muito importante isso. Se arrepender de algo que você fez, que você achou que era errado, né? Você se arrepende? Sim. Fico feliz, muito feliz mesmo, tá? E você, eu quero fazer só mais uma pergunta para você, desculpa, só mais uma pergunta. Você vivendo aqui nesse lugar, com a família, a sua sogra, seu sogro, todo mundo aqui numa casa só, né? Ou seu cunhado, né? Você tinha um outro cunhado, a cunhada. Aqui você vivia bem, você era feliz, era bem tratada? Sim. Sim. Eu queria muito saber sobre isso, tá vendo? Ela é bem tratada, bem cuidada, mas infelizmente não sei que amor é esse, se é inveja, se é. Não, a gente não sabe. Eu sei que ela era apaixonada pelo seu marido, que era irmão dela. Não era irmão de sangue, né, de criação, mas é como se fosse. Talvez ela tenha perdido a cabeça. A gente nem sabe o que aconteceu direito com ela. Que coisas boas não, né? Mas nós vamos deixar aqui para você uma água e uma vela. A água significa a pureza que sacia a nossa sede
E a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Para você seguir seu caminho em paz. E pergunto para você: você consegue ver a luz do anjo, a mentora, que está aqui ao nosso lado? Help me. Isso, minha irmã. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho, Zilu. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Zilu, né? A gente ficou bastante chocado com tudo que aconteceu. Às vezes nós ouvimos esses relatos e ficamos impressionados assim, com a capacidade que a pessoa tem de se vingar, ou sei lá, de fazer algo que, com outra pessoa por algo que nem vale a pena, né? Podia ter seguido a vida dela. Acabou ela indo presa, a moça perdeu, né, a vida, o rapaz ficou sofrendo, a família causou aí, porque o inimigo, ele induz a pessoa a fazer isso. Então ele vem para destruir a família e foi o que ele conseguiu fazer. Mas o importante é ajudar agora o espírito que está aqui preso e a gente vai orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Zilu, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar. Com todo respeito, mentora, se a Zilu conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.